Olá, esse é o podcast Sexualidade Sem Tabus do Conhecimento Libertas, promovido pela Rádio Mix FM BH. Eu sou Jordana Rossi, sexóloga, e estou aqui para romper tabus. Aqui falamos sobre sexualidade, relacionamento, bem-estar, sexo e tudo que envolve esse universo. Fique conosco porque hoje, mais uma vez, está incrível. Verdades sobre fisioterapia pélvica, mais prazer, saúde e autoconfiança. Hoje vamos explorar um tema essencial para a saúde íntima das mulheres, a fisioterapia pélvica. E para isso recebo hoje uma especialista em saúde da mulher que vai nos trazer muitas verdades sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Mariana Alvarenga. Mariana Alvarenga é fisioterapeuta pélvica e obstétrica. É isso, Mariana? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, se apresente pra gente, que estamos aqui. E eu estou particularmente muito ansiosa por esse momento. Ai, que bom. Estou muito feliz de estar aqui. Te agradeço demais pelo convite. Eu acho que você já me apresentou muito bem. Sou fisioterapeuta pélvica e obstétrica. Já atuo há 8 anos. Hoje tenho minha própria clínica, que fica em Nova Lima. Ela se chama Aurora. Convido a todos para seguirem nas redes sociais. Que legal. Ô Mari, a sua clínica, ela é específica de fisioterapia? Isso mesmo, é a primeira clínica especializada em fisioterapia pélvica e obstétrica da cidade de Nova Lima. Então, lá nós atendemos todas as disfunções, tanto no quesito reabilitação, quanto no quesito prevenção de todas as disfunções que acometem a nossa região íntima, que a gente vai conversar muito hoje sobre isso. E assim, sabemos muito pouco. A verdade é essa, porque quando fala de assoalho pélvico, então a gente não para muito para falar sobre isso e para pensar. E quando a gente começa a falar, surgem várias ideias. É verdade, quando eu espirro, eu tô perdendo xixi. Ou, com uma tosse eu tô sentindo isso. Ou na hora da relação eu tô sentindo aquilo. Então, gente, essa conexão com a Mari, a primeira vez, que eu a vejo pessoalmente. E eu vi que ela tem muito para trazer em relação a esse assunto. E Mari, conta pra gente o que realmente é a fisioterapia pélvica, porque a gente escuta muito, mas vamos ouvir de uma especialista aí tudo Sim. sobre o assunto. Eu acho que você falou muito bem, assim, quando você traz que é um assunto que ainda não é muito abordado, nem por nós mulheres nas rodas de conversa, a gente não fala muito ainda sobre a nossa intimidade. Eu acho que esse é um movimento que eu batalho demais pra gente transformar também, assim como você, trabalho todos os dias quebrando muitos tabus, porque eu acredito que aquilo que a gente se dispõe a conversar e a dialogar, a gente melhora também. Exato. Então, o primeiro ponto é isso, a gente entender que existem disfunções relacionadas com a nossa região íntima, com o nosso corpo de forma geral, que a gente não tem que aceitar que isso é normal, isso tem tratamento. E a fisioterapia pélvica, por exemplo, acaba sendo a linha de tratamento padrão ouro, de primeira escolha, para várias das disfunções. Então, a fisioterapia pélvica ela é uma área, um braço da fisioterapia. Assim como existe fisioterapia respiratória, fisioterapia ortopédica, geriátrica, neurológica, existe a fisioterapia pélvica também. Então, é uma área destinada da fisioterapia a estudar com mais detalhamento e profundidade a nossa região íntima, o nosso músculo íntimo, que se chama assoalho pélvico. Então, hoje eu até trouxe aqui Adorei, uma pelve, gente. Exemplos práticos. Para ficar bem prático, Que bem lindo. didático. Então, isso aqui que a gente está vendo em branco é a nossa estrutura óssea, nossa pelve, nosso quadril. Só que dentro do nosso quadril, olhando por dentro, existem os nossos órgãos pélvicos, que moram aqui dentro da pelve. No caso da mulher, a gente tem a bexiga, o útero, com os ovários direito e esquerdo, e a porção final do intestino, que é o reto. Então, esses são os nossos órgãos pélvicos que moram aqui dentro da pelve. E se a gente retira esses órgãos pélvicos aqui de dentro, aqui no fundo da pelve, a gente vai ter um arcabouço muscular. Então, são vários músculos que se interligam, fazendo esse chão aqui da pelve. Por isso mesmo que essa estrutura recebe o nome de assoalho pélvico. Então, é assoalho de chão mesmo, o chão da nossa pelve que sustenta e coordena a função dos nossos órgãos pélvicos, útero, bexiga
e reto. Então, quando a gente pensa na função evacuatória, na função miccional, na relação sexual, gestação, tudo isso está relacionado com o que traz a fisioterapia pélvica em termos de abordagem. Fantástico. E essa musculatura do lado interno e ali do lado, nessa parte aí da vulva, está totalmente recoberta por ela também, por essa musculatura. É um conjunto muscular tão complexo que nós vamos ter músculos mais profundos, músculos mais superficiais, que bordeiam o esfíncter anal, o esfíncter uretral, canal vaginal. Então, todas essas funções estão relacionadas com o bem-estar desse complexo do assoalho pélvico. Por isso que quando a gente perde xixi, por exemplo, durante uma corrida, ou quando espirra e tosse, é o fisioterapeuta pélvico que a gente tem que buscar, porque ele é capaz de avaliar essa estrutura e de passar para a gente um exercício específico para o nosso músculo do períneo, né, ou assoalho pélvico, que vai tratar essa incontinência urinária. Então, a primeira verdade é essa, né? O escape de xixi pode correr e procurar um fisioterapeuta pélvico. Exatamente. A primeira verdade que a gente tem que trazer é que perder xixi não é normal. Apesar de ser comum, muitas e muitas mulheres têm um paciente com 20 anos de idade que já tem a queixa do escape urinário. A gente não tem que aceitar isso como algo mesmo normal. Tão jovem assim, a causa é dessa musculatura mesmo. Isso, aí a gente tem que fazer uma avaliação específica em cada uma dessas pacientes para a gente entender qual função desse complexo muscular que está precisando ser trabalhada. Inclusive, aqui a gente já pode emendar com outra verdade. Às vezes, quando a gente tem o escape de xixi, a incontinência urinária, a gente fica pensando que a gente tem que só ficar fazendo exercício para fortalecer esse músculo íntimo. Tem que ganhar força, 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 força. Só que na grande maioria das vezes, quando eu vou avaliar os períneos dessas mulheres, elas estão com esse períneo tenso, esse períneo rígido, cheio de tensão. E aí, não é diretamente para o ganho de força que ela vai ter esse resultado de sarar essa então, existem diferenças aí. Então, tem a atividade para ganhar força e tem uma atividade para resistência. Isso. O nosso grupo muscular aqui do assoalho pélvico, que a gente acaba chamando no senso comum de períneo, ele não tem só que ser forte. Ele tem que ser resistente, ele tem que saber contrair, ele tem que saber relaxar, ele não pode ficar acumulando tanta tensão. Então, por ser um músculo base que fica numa região central do nosso corpo e que sustenta, inclusive, um grande peso aqui do nosso tronco, órgãos internos, é um músculo que facilmente acaba se tensionando demais. E essa tensão excessiva pode ocasionar várias disfunções, como a dor na relação sexual, por exemplo, e também como a incontinência urinária. Então, muitas vezes, essa mulher que perde xixi, ela vai precisar de um tratamento de liberação dessa tensão, em primeira linha, do que ficar preocupada em aprender a ficar contraindo demais esse músculo. Porque quanto mais ela contrai e treina força, mais ela tensiona esse músculo também. Então, o que eu quero dizer com essa perspectiva toda é que não existe uma receita de bolo para tratar nenhuma disfunção do assoalho pélvico. Então, não adianta ficar comprando curso online que vende aquele protocolo de fazer tantas contrações perineais. É necessário visitar um profissional, de preferência especialista, avaliar essa musculatura de forma individualizada, para a gente entender o que realmente está acontecendo com essa musculatura e quais são as orientações de mudança de vida, inclusive, porque o fisioterapeuta pélvico, ele não vai tratar diretamente só esse músculo. Por exemplo, o padrão respiratório dessa mulher está totalmente relacionado com a função do períneo dela. Se é uma mulher estressada, ansiosa, que respira rápido demais. O nosso corpo, ele é todo interligado. Que interessante. Se esse abdômen, por exemplo, estiver fraco e disfuncional, certamente esse assoalho pélvico não vai funcionar com plenitude. Se essa lombar, se essa região aqui da região lombar, postura, o jeito que eu me sento, que eu me transito mesmo, que eu caminho, as minhas mudanças posturais, a minha forma de dormir, tudo está relacionado com as funções
dessa musculatura íntima. Que incrível. Como a gente precisa de pensar como um todo e procurar profissionais que realmente vai ter esse olhar individualizado. Porque não adianta a gente pegar um todo e colocar em prática, porque pode piorar a situação até, né, Mari? Exatamente. E aqui a gente tem até, talvez, mais uma verdade que a gente já pode trazer, que é quando a pessoa entende, olha, estou escutando as meninas falarem sobre isso pela primeira vez, estou me identificando, eu perco xixi, ou eu tenho dor durante a relação sexual. Eu tenho que entender que se eu identifiquei uma disfunção, eu preciso buscar um profissional da saúde que está totalmente relacionado com essa minha demanda. E não simplesmente, né, hoje em dia a gente tem nas mãos o nosso celular, com as redes sociais, e a gente acaba fazendo uma referência, por exemplo, com o pompoarismo, que está totalmente num lugar diferente da fisioterapia. Ai, fala pra gente sobre ele, Mari. Isso. Muitas vezes a gente procura esses exercícios ligados ao pompoarismo, ou pessoas que vendem cursos relacionados... Fala pra gente o que é o pompoarismo. O pompoarismo são espécies de aulas que têm uma vertente totalmente relacionada a trazer o prazer para aquele companheiro na cama. Então, eu vou movimentar essa minha musculatura íntima, inclusive fazendo movimentos de contração e relaxamento muito próximos dos que a gente faz em consultório. Porém, a finalidade desses movimentos é trazer uma diferença ali, um plus durante a relação sexual. Então, não tem problema nenhum a gente fazer o pompoarismo, desde que a minha musculatura íntima esteja saudável para isso e que eu saiba aprender a fazer esses movimentos. Então, é muito difícil, por exemplo, alguém que nunca consultou uma fisioterapeuta pélvica e foi avaliada e entendeu que ela sabe contrair e relaxar essa musculatura da forma correta, ver um vídeo com alguém ensinando a fazer esse movimento e conseguir realmente fazer aquilo. Acaba sendo frustrante, né? Acaba sendo frustrante, e se essa pessoa tiver uma disfunção, como o escape de urina, por exemplo, ela pode piorar a sua situação. Porque pode ser que ela faça da forma errada ou faça na dosagem que o corpo dela não está preparado para fazer, e aí a situação só se agrava. Eu vejo isso diariamente no consultório. As pessoas chegam lá me falando, Mari, comprei cursos e cursos, eu tentei fazer os movimentos de ginástica íntima e a minha situação não melhora, eu perco cada vez mais xixi ou eu sinto cada vez mais dor durante a relação. Parece ser muito fácil, né, quando a gente vê assim, mas na verdade envolve toda uma consciência corporal, o autoconhecimento e as orientações corretas, né? Porque nós, mulheres, de acordo com a nossa construção aí cultural, social, nós não fomos encorajadas a olhar primeiro, né, para a nossa região íntima. Então, quando vem uma situação dessa, as mulheres, muitas vezes elas querem resolver, mas não sabem nem por onde começar, porque... E aí, quem que eu procuro? Estou escapando de xixi, mas está tudo bem, eu coloco um protetor diário ali e está tudo certo. Isso. Né? Só que as coisas podem piorar e perder o controle, sendo que uma profissional, né, certa vai auxiliar muito nesse processo. E só uma coisa, o pompoarismo, ele tem alguns acessórios. Eu até trabalho lá na loja com alguns acessórios e vejo muitas mulheres procurando. Mas eu gosto sempre de abrir um parêntese, gente, quando falo sobre o pompoarismo, porque eu, enquanto sexóloga, eu trabalho muito com essa construção aí da sexualidade. Eu gosto de levantar a reflexão de que nós precisamos de nos priorizarmos primeiro. Quando a gente está falando aí de um pompoarismo, de uma ginástica íntima, é importante a gente primeiro saber a importância daquilo pra gente, o quanto que faz sentido eu manter a minha saúde em dia, eu ter essa consciência corporal, para depois a gente levar isso para a relação. Isso vai ser benefício, com certeza, para o relacionamento. Mas sempre coloca você. Tá legal para você? Tá fazendo isso aí? Tá sendo a primeira coisa essencial para sua vida, para depois a gente levar para um relacionamento. Porque muitas vezes a mulher está com escape de xixi, mas ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada que ela precisa de ter uma performance maravilhosa na cama para segurar a parceria. Né? Então, assim, são reflexões que são importantes a gente fazer para a mulher se empoderar, se encorajar, ser autoconfiante e perceber o seu corpo sempre, né? Sem sombra de dúvidas.
O olhar, ele tem que começar devagar, da mulher para fora, é exatamente isso. E muitas vezes a gente nunca colocou um espelhinho ali para ver como é que é essa nossa região, entender se tem alguma coisa diferente do comum. Por isso que é legal a gente fazer isso com frequência, se olhar com frequência, fazer esses movimentos para a gente, ter essas sensações, percepções para a gente primeiro, para depois entender o que levar para a parceria também. Teria alguma coisa, algum exercício que com o espelhinho a mulher consiga fazer e identificar, Mari? Em casa, sim, se ela está tendo alguma? Sim, existe um movimento que é o movimento básico da ativação e relaxamento do assoalho pélvico, que a gente chama de pisca-pisca, é um movimento de contração, onde toda essa região inferior aqui do assoalho pélvico vai fechar o esfíncter anal, o canal vaginal e o esfíncter uretral, por onde sai o xixi, tudo fecha. Só que, como eu havia explicado antes, às vezes a gente pede esse comando para a pessoa e a pessoa fecha os olhos, fecha a mão, franze a testa, mas essa musculatura mesmo não mexe nada. Muitas vezes... Não que seja fácil, né? Realmente é uma consciência grande. Precisa-se de uma consciência grande. E a musculatura que mais é movimentada quando a gente faz pelas primeiras vezes na vida é o glúteo. Então, a pessoa deixa o bumbum durinho. E o períneo mesmo não movimenta. Por isso que é interessante a gente visitar. Eu tô aqui tentando fazer, tá? Isso mesmo. O bom, eu falo isso com todos os meus pacientes. Tem que fazer um pouquinho de exercício todos os dias. E o bom é que, como é uma musculatura interna, uma musculatura que fica ali dentro da gente, a gente pode estar em qualquer lugar fazendo, lembrou de fazer, e a gente faz que ninguém vai perceber o que a gente está treinando. Então, não tem desculpa. É ótimo, verdade. Ô, Mari, outra verdade. Só mulheres que tiveram filhos vão ter essa situação de escape de xixi? Você já começou a falar aí de que jovens, né? Isso. Então, não. Serve para todo mundo, em qualquer fase. Todo mundo, todas as idades. Inclusive, existe uma vertente da fisioterapia pélvica destinada ao cuidado das crianças, que é a fisioterapia pélvica pediátrica. A gente tem que tomar muito cuidado e observar as nossas crianças. Às vezes, a criança tem ali um atraso no desfraude. Aquilo ali já pode ser um sinal traumático para ela de uma dificuldade de lidar com a retenção urinária, em como ela está controlando os esfíncteres, tanto uretral quanto intestinal. Então, a gente já tem que acender uma lanterninha e cuidar, levar no profissional especializado para já começar a abordar esse assunto desde crianças. Então, tenho pacientes também muito jovens que estão ali vivenciando as primeiras relações sexuais da vida. É muito importante que essa pessoa busque esse profissional, pelo menos uma vez ao ano. Todas nós, assim como a gente visita o nosso ginecologista anualmente, o fisioterapeuta pélvico também deveria ser visitado. E tenho também muitas pacientes idosas. E aí o que eu mais vejo é que, como isso está chegando agora na casa das pessoas, a fisioterapia pélvica ainda é uma área muito recente, eu percebo que essas mulheres que já estão na terceira idade hoje não tiveram nenhum acesso a esse trabalho antes. Verdade. Então, elas já carregam disfunções mais importantes, como, por exemplo, os prolapsos, que é quando os órgãos pélvicos descem. Então, por exemplo, a famosa bexiga caída, Sim. que é quando a bexiga ela não tem mais a sustentação ali no lugar dela e ela acaba cedendo para baixo. Isso traz uma mudança na qualidade de vida dessa paciente. Então, é muito sério. Por isso que aos primeiros sinais de desconforto, eu estou sentindo uma sensação de bola na vagina. Durante... está havendo escape de xixi, ou estou tendo alguma sensação de desconforto durante a relação sexual, nada disso é normal. E quanto antes a gente começar a olhar para isso, a gente diminui as consequências e as chances de termos disfunções mais graves. Nesses casos, seria cirúrgico ou a fisioterapia pode reverter alguma coisa ainda? Depende do nível. Alguns prolapsos, algumas descidas de órgãos pélvicos, ainda há tempo de somente o tratamento conservador com a fisioterapia a gente reverter a situação. Mas dependendo da situação e do estado cognitivo desse idoso,
a gente vai precisar de outras formas, como a cirúrgica. Sempre, de todas as formas, o tratamento precisa ser multiprofissional. Nós precisamos estar juntos com o médico, psicólogo, o familiar, os filhos, os cuidadores, para fazer um trabalho mais complexo mesmo. Ô Mari, sabemos que a gente vê muito falar do assoalho pélvico em relação às mulheres. A sua especialidade, né, estamos falando de mulheres, mas homens também passam por isso, por esse escape, tanto fecal, urinário, devido a essa... Isso. O meu público maior, mais volumoso, acabam sendo mulheres, né? Gestantes também, mas atendo também os homens, e as disfunções relacionadas com os homens têm uma relação mais direta com a prostatectomia. O que é a prostatectomia? É uma cirurgia que o homem precisa fazer para retirar ou parte ou totalmente a próstata, devido à neoplasia prostática, ao câncer de próstata. Então, ao retirar a próstata, existe uma chance muito grande de que esse indivíduo se torne incontinente. Ele pode desenvolver a incontinência urinária, que é o que mais acontece, ou até mesmo a incontinência fecal e precisar do uso de fraldas ou absorventes específicos, o que atrapalha muito também a qualidade de vida desse homem. Então, a fisioterapia pélvica é o tratamento padrão ouro para esse caso e consegue reverter, muitas vezes, até 100% da incontinência deles. Que interessante, você está falando, eu estou pensando, olha a importância da gente exercer um trabalho preventivo, que vai evitar vários danos mesmo nessa musculatura, e o trabalho de socorro, como é que chama? O trabalho imediato ali, de reabilitação. Sim, com certeza. A área da fisioterapia pélvica, atualmente, ela tem trazido muita informação baseada em evidência científica para a casa das pessoas, e está na hora da gente despertar para isso e já buscar um profissional referência para a família toda. E geralmente vai na hora que o bicho está pegando, né? É o preventivo. É aí que eu puxo a orelha, né? Eu falo, por que vocês não vieram antes? Não precisava ter chegado nesse ponto. Mas é o que nós começamos falando, ainda tem muito tabu, vergonha, constrangimento, como que eu vou chegar e falar isso, sendo que é mais natural do que a gente imagina, né? Isso. Ô Mari, sabemos que as mulheres também, quando chegam na menopausa, várias coisas já interferem ali na vida dela, ressecamento, né? Essa perda da elasticidade. A fisioterapia pélvica também pode auxiliar nesses tratamentos, na melhor qualidade de vida nessa fase? Sim, com certeza. Tenho várias pacientes que estão vivendo essa fase da menopausa. E uma das principais queixas que eu recebo delas é a diferença da lubrificação local. Então, esses exercícios específicos que a gente vai fazer com a musculatura íntima, eles vão movimentar aquela região ali e vão levar mais sangue mesmo para aquela região. Os vasinhos ali de sangue vão contrair e relaxar, contrair e relaxar. Consequentemente, a gente vai ter uma melhora na oxigenação desse tecido muscular, que está totalmente relacionado com a melhora da lubrificação. Fora isso, a gente faz também indicações de lubrificantes, hidratantes íntimos direcionados para cada mulher, para ela usar de forma contínua e também especificamente para ela usar durante a atividade sexual com a parceria. Ah, que legal. Nossa, e é muito necessário, né? Porque é tanta coisa que já envolve, tantas mudanças que ocorrem em nós, né? Durante a menopausa, que qualidade de vida é tudo. Exatamente. Ô Mari, já que nós estamos falando sobre a menopausa, vamos falar sobre, é verdade, que o uso de vibradores podem auxiliar ali em disfunções, em algo preventivo. É super verdade. Eu sou fã dos vibradores, eles são um instrumento poderosíssimo e mais uma quebra de tabu aqui, né? Porque a gente tem que lembrar que, infelizmente, ainda vivemos numa sociedade machista, em que em muitos relacionamentos os vibradores não são aceitos na cama. Com certeza. E isso é uma tristeza, porque eu costumo falar, gente, o órgão sexual masculino ainda não conseguiu vibrar. Né? Exato. O órgão sexual masculino não vibra. Então, enquanto ele não vibrar, a gente vai aceitar, sim, que esses vibradores entrem no jogo, porque eles vão entrar para deixar aquela situação ainda mais prazerosa.
A gente tem que lembrar que a estrutura íntima feminina, o nosso órgão do prazer, que é o clitóris, que está ali, ele está superficial ali na nossa pele. Então, a mulher, ela não sente prazer com aquela penetração profunda, estilo metralhadora. O nosso prazer, ele está muito relacionado com o estímulo da região superficial da nossa vulva. E fazer essa estimulação com efeito vibratório, através dos vibradores, vai deixar essa mulher muito relaxada, muito mais preparada para aceitar essa penetração. Então, os homens que já entendem isso e aceitaram esses vibradores, certamente estão vivendo mais felizes. Estão mais felizes. Eu falo que o que um vibrador entrega, o ser humano não entrega. E o que o ser humano entrega, o vibrador também não entrega. Isso. Então, olha que parceria perfeita. Isso. Juntar ali o prazer, o estímulo, né? Essa vibração que faz toda a diferença. E assim, e aprender mesmo, é conhecer, porque o ciclo de resposta sexual da mulher, ele é diferente do homem, então tem várias questões que vão interferir, né, Mari? E, gente, ter prazer é ter saúde, tá tudo relacionado ali a esse projeto que a gente querer viver de forma mais leve, de intensificar as relações, que com uma memória positiva de um prazer, a gente vai querer mais. Isso. Eu tenho um caso, por exemplo, que eu posso partilhar, claro, né, mantendo em sigilo o nome da paciente, que chegou para mim já casada, com anos de casamento, super insatisfeita porque ela nunca tinha até então atingido o orgasmo. E a gente foi fazendo um trabalho, tanto de reconhecimento dessa intimidade, quanto entendendo as questões da menopausa, a questão da lubrificação e inserindo para a parceria, aos poucos, o vibrador, que transformou essa relação, conseguiu deixar ela num estado de muito mais relaxamento e aceitabilidade com essa penetração, e hoje ela está com o marido super feliz da vida. Olha que legal, faz toda a diferença. E é muito interessante porque com o uso do vibrador, eu acho que vai entrar muito nessa situação dessa musculatura ali, né, na parte da vagina, porque às vezes a mulher tá com... Nosso estímulo externo é o principal. Mas a gente quer que preencha o canal vaginal ali. Então, vai preencher. E às vezes a mulher fala, tá na penetração, eu tô sentindo que estou frouxa. Então, você usando a vibração no clitóris e junto com a penetração, fazendo uma íntima ali para esse fortalecimento... Tudo. Sucesso. É um combo perfeito, não é, Mari? Isso. Inclusive, foi legal você citar isso, porque outra queixa que eu recebo frequentemente é a queixa dos flatos vaginais, que é essa mulher que geralmente já está ali em direção à menopausa, queixando-se que durante o entra e sai do pênis, eles escutam barulhos desconfortáveis, barulhos de puns vaginais mesmo. Sim. Isso é um sinal de que essa musculatura possa estar mais flácida mesmo, precisando de um olhar mais delicado, precisando de se exercitar. A gente tem que lembrar que esse assoalho pélvico que a gente está tanto falando aqui hoje é uma musculatura esquelética, assim como o nosso bíceps, nosso quadríceps. Só que a gente lembra de movimentar os nossos braços e as nossas pernas todos os dias. E até então esse períneo estava ali esquecido, sem um momento para a gente movimentar, para a gente fortalecer, para a gente trabalhar essas funções dessa musculatura. Então está na hora de a gente mudar essa realidade, passar a treinar também essa musculatura íntima, porque com certeza essas queixas vão diminuir. E aí a relação sexual será mais prazerosa. Consequentemente, com certeza, sim. Né, Mari? Sim. Teremos ali essas questões. Mulher que sente dor durante a penetração. Outra verdade, outro tabu que a gente tem que cortar. Não é normal sentir dor. Nunca é normal. E não só dor, gente. Qualquer tipo de desconforto, qualquer tipo de sensação ruim, a relação sexual tá aí para trazer prazer de forma igualitária para os dois. Então, tá na hora de a gente parar com isso. Tem gente que fala, ai, Mari, eu preciso tomar uma tacinha de vinho, eu preciso dar uma relaxada, porque senão não entra nada, dói demais. Ou então tem gente que fala, ai, Mari, eu dou uma aguentada, deixa eu doer só na entradinha ali, para depois, só depois que solta. Você escuta muito caso assim, Mari? Muito.
E eu nunca vou me acostumar com isso. Não Isso pode. não é normal. Nem na entradinha, nem no inicinho, de forma alguma, em determinada posição. Não é normal. A gente não pode deixar isso acontecer. E para isso a gente precisa de muito diálogo, de muito entrelace com esse casal. Porque, infelizmente, esses homens também estão muito acostumados com a cultura pornográfica, que prega uma realidade sexual totalmente discrepante da realidade real de seres Exato. humanos. Então, às vezes, lá nos filmes pornográficos, o que a gente vê é sofrimento nessas mulheres, são gemidos de dor. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente pode entender como normal. O normal é essa mulher também sentir prazer desde o início da atividade sexual. E é aí que entra, talvez, uma dica e uma orientação que eu sempre dou para todo mundo que eu acompanho. Invista nas preliminares, entendendo que o roteiro sexual da mulher exige isso de nós. O nosso corpo, ele vai ter que permitir que outro corpo entre em nós. Então, não vai ser assim rapidinho. A gente precisa preparar essa nossa entrada. E a gente só consegue preparar essa nossa entrada com tempo, com investimento em preliminar, onde entram os vibradores, onde entra talvez um sexo oral, uma manipulação manual, as falas, entendendo que o sexo acontece na cabeça, o movimento sexual, o estímulo do prazer, ele tá todo aqui no nosso córtex. Então, essa mulher precisa ser estimulada. Inclusive... Que é o primeiro órgão do prazer, né? Exatamente. Então, não adianta também só lá na hora do vamos ver. É cuidar desse relacionamento. É regar esse relacionamento desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai namorar em si. Linda! Isso mesmo. Amei, Mari. Perfeito. É um contexto muito grande. Eu falo que a gente precisa de falar muito sobre o assunto. Eu acho que a nossa conexão vem muito forte em relação a isso, porque são muitas mulheres silenciadas ainda, pela vergonha, pelo medo, pelo constrangimento. E muitas vezes naturalizam isso. Acham, eu sempre senti, gente. Toda mulher sente. Minha vizinha sente, e aí acha que aquilo é normal. Mas é importante buscar ajuda e falar sobre o assunto. Sim. Eu vi uma coisa, Mari, que fortalecer demais o assoalho pélvico pode ser prejudicial? Pode ser prejudicial. Gente. Inclusive, pode ser muito prejudicial, inclusive porque está relacionado com o que a gente falou mais cedo sobre essa tensão no períneo. Tensão demais nessa musculatura só vai trazer coisas ruins. E quando a gente fortalece demais, principalmente usando cargas demais, pezinhos demais, a gente gera tensão também. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar o fortalecimento, a gente também precisa trabalhar o relaxamento, a capacidade dessa musculatura relaxar. A gente tem que cuidar com relação a isso. Olha só, gente, fazia nem ideia sobre isso, tá? Ô, Mari, a mulher que quer começar a olhar no espelho, fazer uma atividade, qual dica você dá para ela começar a fazer uma atividade? Qual seria uma atividade importante para esse início aí? Sim. Sozinha, né? Sem orientação, de modo geral, assim. Isso. Acho que o início de tudo mesmo é começar a tirar um tempo só para si. Um tempo em 4 paredes, um tempo em que ninguém vai me tirar aqui da minha concentração, do meu momento íntimo. É uma coisa, inclusive, que parece ser fácil, mas não é. Porque nessa vida corrida, não sobra muito tempo. E a gente tem que começar a destinar tempo de qualidade para isso. Para trancar aquela porta, pode ser até do banheiro. Entrar no banheiro, levar uma vela para tomar um banho, acender uma velinha aromática, apagar uma luz, ligar esse chuveiro numa temperatura gostosa, levar um espelhinho, que ninguém precisa saber o que a gente está fazendo, para as pessoas que estão ali. Criar um clima para não sentir aquela culpa, né? Porque nós, as mulheres, né, basicamente carregam uma culpa ali o tempo inteiro. Exatamente. E aí começar pelo espelho mesmo. Olhar essa região íntima e começar a criar uma conexão com a nossa intimidade sem culpabilizar, sem querer achar defeito nessa vulva. E aqui a gente vem com outra verdade, né? Não existe vulva bonita e vulva feia. Não existe isso. Todas as vulvas são bonitas e funcionais. Então, começar a criar essa intimidade com a nossa região e começar a tentar movimentar essa musculatura
trazendo um pouco disso que a gente conversou aqui hoje. Tentar fechar esses esfínteres e relaxar. Fechar e relaxar. As pessoas que verem esse movimento podem tentar explorar um pouco mais, talvez colocando o dedo dentro do canal vaginal e percebendo o que acontece com o meu dedo quando eu contraio e relaxo essa musculatura. Olha, realmente, quando eu contraio, eu aperto meu dedo. Quando eu relaxo, meu dedo fica mais livre. E a partir dali, eu posso utilizar esse dedo, por exemplo, para fazer uma massagem perineal, empurrando essa musculatura para baixo, bordeando, fazendo um movimento como se fosse um U nesse períneo, percebendo, olha, aqui eu sinto dor, então aqui eu sinto como se eu estivesse alongando mesmo o meu músculo, que interessante. Não, aqui dói. Opa, então já sei, é a mesma dor que eu sinto na hora da penetração. Olha que interessante, já estou entendendo que é aquela dor na relação está relacionada com essa tensão, com essa dorzinha que eu estou vendo, que estou sentindo aqui. Está na hora de eu buscar ajuda. Então, o movimento vem muito daí, de um movimento individual primeiro. Legal. Ô Mari, no dia a dia, com certeza a gente faz muita coisa que pode prejudicar esse assoalho. Sim, Quais? com certeza. Conta pra gente essas verdades aí que a gente faz tudo errado no dia a dia. Sim, e são coisas que às vezes as pessoas que estão ouvindo essa pauta pela primeira vez podem ficar até boquiabertas, sem acreditar. Mas uma das coisas que eu mais vejo todo mundo fazendo errado é usar o vaso sanitário. Ninguém, infelizmente, em momento algum, na escola ou dentro de casa, ensinou a gente a fazer xixi e a fazer cocô da forma certa. Esse é um assunto, inclusive, que a gente tem vergonha de falar, que a gente também se limita de conversar com os nossos próprios pais desde criança. Principalmente nós mulheres. Então, isso já começa também lá na infância, onde é bonitinho o menino regar a plantinha do jardim quando ele faz xixi. E a menininha, tadinha, não pode. É uma princesa, tem que fechar a perninha, não pode colocar a mãozinha. Ela é privada desse conhecimento desde muito nova. E também perde a oportunidade de aprender a usar esse vaso sanitário da forma certa. Então, o que eu vejo muito são nós mulheres, na correria do dia a dia, a gente não podendo sentar nos vasos sanitários, porque as nossas mães e as nossas avós nos ensinaram que os banheiros são sujos e que a gente não pode sentar em vaso sanitário que não for da nossa casa. Então, só da gente não sentar no vaso sanitário, a gente já precisa fazer xixi semi-agachada. Sim. Estando semi-agachadas, com certeza, essa musculatura do assoalho pélvico vai estar semi-contraída. Então, o xixi não sai completamente. E essa mulher se vê com a necessidade de fazer força para o xixi sair. Aí começa a bagunçar tudo. Porque fazer força para o xixi sair está relacionado com desenvolver disfunções para essa musculatura. Então, é proibido fazer força para fazer xixi. Já fica aí o alerta para todo mundo. Parem agora de fazer força para o xixi sair. A bexiga é um órgão involuntário. Ela contrai sozinha. Quando a gente senta no vaso e relaxa o períneo, a gente recebe um comando cerebral que faz a bexiga contrair e expulsar o xixi. Então, não tem e não é necessário forçar a barriga para baixo para o xixi sair. Esse tanto de vezes que a gente fica forçando para fazer xixi ao longo da vida, inclusive está relacionado com a descida dos órgãos pélvicos, que são os prolapsos. Olha! Então, está proibido fazer força para baixo na hora de fazer xixi. A forma correta de fazer xixi é sentar no vaso, primeiramente. Se não for um vaso da nossa casa, que a gente está meio em dúvida sobre a higiene daquele vaso, a gente vai forrar, a gente vai espirrar um alquinho. Depois da pandemia, todo mundo tem um alquinho na bolsa. E aí, vamos sentar, porque só sentadas a gente relaxa. E vamos relaxar todo o nosso corpo e só deixar a bexiga fazer o trabalho dela de contrair sozinha e expulsar o xixi, para depois fazer a higienização. Lembrando que para higienizarmos, nós vamos pegar o papel e sempre higienizar a nossa vulva de frente para trás. Nunca de trás para frente, porque quando a gente se higieniza de trás para frente, a gente traz sujidade da região perianal em direção à nossa vagina e uretra, que está relacionado com possibilidades de infecções, né? E a forma correta de evacuar é
é relaxar também bastante a estrutura do assoalho pélvico, mas a gente está atualmente com um número muito grande de pessoas que não conseguem evacuar todos os dias, que seria o normal. Então, está relacionado com essa tensão que está todo mundo vivendo aí. Então, uma orientação interessante, uma dica para todo mundo testar em casa, seria apoiar os pés num banquinho, numa estrutura mais alta que o chão. Assim, a gente consegue uma angulação melhor do nosso joelho, que se assemelha um pouco com a posição de cócoras. E esse reto, né, que é a última porção do intestino, vai ficar literalmente mais reto, favorecendo a passagem do nosso bolo fecal, das nossas fezes. Então, quanto menos tempo a gente ficar ali sentado no vaso fazendo força para baixo na hora da evacuação, melhor para o nosso períneo. Então, ter cuidado com a alimentação, né? Para manter o intestino aí ativo para a gente evitar. Porque às vezes fica com o intestino preso, vai fazer muita força. Isso. E isso está acumulando ali Isso. Então, muitos casos, por exemplo, de incontinência urinária, que é a perda involuntária de xixi, estão totalmente relacionados com a constipação dessa pessoa. Então, uma mulher que é constipada, que não consegue usar o banheiro todos os dias, tem uma tendência maior de desenvolver as disfunções do assoalho pélvico. Necessária essa menina, gente. Fantástico, Mari. Sobre lubrificação, nós já falamos. Só mulheres precisam de cuidar do assoalho pélvico. Não, isso não é verdade. Ai, Mari, são assuntos, assim, muito fundamentais pra gente. Quando a gente tem essa consciência que precisamos de ter um cuidado, um olhar, principalmente para essa região íntima, eu acho que tudo pode mudar e a gente vai colher os benefícios. O prazer sexual, ele vai vir, assim, de uma forma, vamos dizer que espontânea. Porque quando a gente tem essa consciência, tá reconhecendo a musculatura, consegue sim fazer manobras onde que as parcerias vão sentir. Eles conseguem perceber, não conseguem, Mari? Conseguem perceber. Com essa contração do assoalho pélvico. Sim, é super interessante. E aí, uma vez que a gente tem consciência do nosso corpo, da nossa musculatura íntima, tratamos as disfunções que existiam ali. Tudo ótimo a gente trazer todo esse aprendizado de movimento para a nossa atividade sexual. Aí sim, essa parceria vai adorar essa sensação do movimento perineal e a gente vai conseguir curtir isso também. Fantástico. Mari, o Ouvi Dizer falava exatamente sobre esses flatos vaginais que uma mulher chegou para mim na loja e falou assim, nossa, eu passei uma situação tão constrangedora. Porque na hora da relação, ouvi barulho como se fosse pum. Ela não sabia se ela estava soltando pum, o que era, que ela nunca tinha ouvido falar sobre isso. E foi daí que veio, que eu falei, gente, é um assunto que realmente acontece e as mulheres não sabem o que é. E a Mari muito bem explicou aí que são os flatos vaginais. Esses flatos também é tratado da mesma forma. Isso, são tratados da mesma forma, mas não necessariamente eles estão dizendo que existe uma disfunção. Às vezes, em determinada posição ali durante a atividade sexual, o quadril da mulher fica um pouco mais elevado. E aí, no entra e sai do pênis, pode entrar um pouquinho de então, ar. nem sempre vai ser Nem sempre vai ser algo uma disfunção relacionado a uma disfunção. A gente tem que ver muito sobre a frequência que esses flatos vaginais estão acontecendo. Acontece em toda relação, na maioria das posições que eu namoro, ou não, acontece de vez em quando. Está relacionado com alguma outra disfunção que eu estou percebendo? Ou não? É só isso que eu percebo. Então, a gente vai trazer na consulta toda essa análise de forma individual para a gente entender se tem uma flacidez naquela região ou não, se é só uma questão relacionada com o posicionamento mesmo. Que legal, necessário. Ô Mari, você trabalha também com gestantes. Sim. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência, da importância, né? Principalmente quando se fala de assoalho pélvico, segurar os nossos órgãos. Agora imagina segurar uma criança. Falou tudo. Ai, como que é isso, Mari? Pois é. A gestação, por si só, ela já aumenta o fator de risco para as disfunções do assoalho pélvico. Porque aí a gente está falando de um útero que é desse tamanho aqui, quando ele não tem um neném dentro, e que vai tomar proporções universais
quando esse neném for crescendo. E a gestação tem um fator que, quanto mais vai passando as semanas e os meses, maior esse bebê vai ficando aqui dentro. E além disso, depois ainda existem as vias de parto, que podem ser a via vaginal, que é esse bebê passar através dessa musculatura íntima, ou a cesariana, que é uma cirurgia que vai necessariamente abrir 7 camadas ali de tecido dessa mulher. Então, é obrigatório descobrir que está grávida. Na verdade, aquelas que conseguem organizar para engravidarem um dia, o ideal é já buscar atendimento, já buscar um acompanhamento que no início pode ser anual. Descobrir que estou grávida, eu preciso de um fisioterapeuta pélvico. Porque as chances de eu desenvolver alguma questão com relação à minha musculatura íntima são maiores do que se eu não tivesse grávida. O melhor enxoval é esse, gente, esse investimento. Isso mesmo. E aí, durante a fisioterapia, a gente faz um pré-natal no setor de fisioterapia pélvica e obstétrica, onde a gente vai acompanhando essa mulher em todos os trimestres gestacionais, cuidando, inclusive, não só do períneo, mas do nervo ciático, que é muito atingido, dessa lombar, do abdômen, da respiração e da vida sexual dessa mulher. Porque não é porque ela engravidou que ela vai deixar de namorar, muito pelo contrário. Eu preciso que essa mulher continue se relacionando com esse parceiro dela. E, às vezes, a gente vai precisar adaptar esse sexo. Porque a barriga vai crescendo e as posições na cama vão mudando demais. Só que essa mulher tem uma vontade interna de se relacionar com esse parceiro dela e vice-versa. Então, a gente vai precisar ajudá-la a criar um novo roteiro de atividade sexual, achar novas posições, incluir esse marido nas terapias de relaxamento, porque durante a gestação espera-se que essa mulher fique mais tensa, fique com mais incômodos no corpo. Então, as preliminares, por exemplo, podem começar com uma massagem no bumbum, na lombar, nas pernas, que tendem a ficar mais inchadas. Eu garanto para vocês que essa mulher vai liberar muita ocitocina depois de receber uma preliminar assim. Que tudo, gente. Tá vendo, gente? Que demais, Mari. E, gente, não para. Eu estava até conversando com Luísa um tempo, era sobre isso, que eu falei, gente, nas minhas gestações não se falava sobre fisioterapia pélvica, todo esse processo, e eu acompanhando, você atendendo Luísa, eu falei, gente, que diferença. Isso. Como que é necessário, como que é importante, como que a gente pode ter um parto natural ali, humanizado, de uma forma tão saudável. Isso. Tendo essa consciência, esse conhecimento sobre o assunto. Após a gestação, tem mulheres que falam, percebi que fiquei larga. Vamos quebrar mais um tabu. Mais uma verdade, gente, tô adorando. Tive parto natural e fiquei larga. Não existe isso. Muitas falam assim, eu não quero nem passar perto da ideia de um parto natural, porque eu não quero ficar larga, não quero ficar frouxa. Se o neném passar ali em mim... Imagina o tamanho de um bebê, passou ali em mim, como é que eu vou voltar a ser mulher? Mais. Não, pelo contrário. Todas as minhas pacientes estão aí para provar isso, todas as que tiveram um parto vaginal. Elas falam o contrário, elas falam, Mari, eu me aproximei tanto durante esse processo da minha região íntima, entendi como meu corpo funciona, permiti com que esse parto acontecesse, que a situação melhorou depois. Olha, que incrível. Então, a sensação que as mulheres têm é de que essa musculatura consegue voltar sim para o lugar, o nosso corpo é muito sábio, assim como o nosso abdômen, que se distende tanto durante a gestação, vai voltando todo para o lugar novamente, a nossa região perineal também. Então, é mito, tudo volta e volta melhor ainda. Ai, gente, viram como é importante falar? Ai, Mari, amei. Quanta riqueza de conhecimento, de conteúdo. E eu acho que é uma motivação para a gente buscar, para a gente aprender, para olhar. Eu já aprendi um monte aqui hoje, espero que todo mundo aí também tenham aprendido e comecem a praticar, a olhar para o seu corpo com um olhar aí mais acolhedor e busque conhecer, entre em contato com a Mari, conheça lá a clínica. Mari, eu quero só agradecer e te dizer que aqui sempre vai ter um espaço especial para você, porque precisamos muito de multiplicar a informação,
de brotar aí no coração dessas mulheres esse desejo de despertar para sua vida, para olhar para dentro de si. E eu vi que seu trabalho é muito sobre isso. Então, parabéns por tudo que você exerce. Com certeza você está exercendo a sua missão aí com maestria. Ai, Viu? Muito grata mesmo pela sua presença. E até breve, com certeza. Ai, até breve. Nossa, estou aqui sempre disponível. Eu adoro. Eu acho que uma das minhas maiores missões não é só atender, porque o atendimento em si é uma para uma, né? E aqui, esse movimento que você está proporcionando para todos esses profissionais que vêm até você, é da gente conseguir expandir isso, conseguir entrar na casa de pessoas que talvez não teriam acesso a todas essas informações, né? Então, eu que agradeço demais pelo convite, estou sempre disponível. Acredito demais que nós estamos trilhando juntas um caminho de muita quebra de tabu, que não é fácil, né? Sim. É muito desafiador. preconceito ainda, é bem desafiador, mas juntas a gente tem força para conseguir. Exatamente. Vamos multiplicar. A união faz a força, né? Sim. Isso mesmo. Mari, deixa aí os seus canais, onde te encontrar, para todo mundo aí aprender cada vez mais com você. Tá bom. Nosso principal canal hoje é o nosso Instagram, @aurora.clínica. A Aurora é o nome da minha clínica, é o nome de uma mulher, não é à toa, representa muito esse movimento. E lá no nosso perfil do Instagram, todo mundo consegue achar o nosso telefone de contato, o WhatsApp. Vai ser um prazer receber todo mundo lá. Ai, que tudo, gente. Então, vocês não podem perder essas informações, esse contato com a Mari. Esse podcast está disponível pelo canal do YouTube e também no Spotify. Então, se você quer ouvir, é só você pesquisar no Spotify Sexualidade Sem Tabus by Libertas, que na academia, na caminhada, em qualquer lugar, você vai ter conhecimento. Olha que maravilha. Então, é isso. Por hoje é só. Sigam lá também o meu perfil, Jordana Ross, que estou passando por uma transição devido às dificuldades de trabalhar a sexualidade na rede social. Mas, enfim, conto com vocês. Também o perfil da Rádio Mix FM BH e o da minha loja, que é Libertas Love Shop. Então é isso. Até a próxima. Bye, bye.